Olá, pessoal, mais uma vez. Deus continue abençoando sua vida, que você continue aí dedicado a ter esse hábito devocional diário, esse momento aí que você para ler e meditar a respeito da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para você, para sua vida. É alimento para o seu dia, alimento para a sua rotina. Então, que você continue aí sendo abençoado pelos nossos vídeos aqui do canal e que você abençoe também outras vidas compartilhando esses vídeos, né? Esses vídeos podem ser a resposta, a orientação que as pessoas estejam precisando para manter aí o hábito devocional diário. Então, não esqueça de curtir e também de compartilhar esses vídeos aí com as pessoas das suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. E a gente está falando sobre a série de devocional criativo, Noites Desafiadoras. Estamos falando sobre aqueles momentos na vida em que parece que a noite não tem fim. Parece que nós estamos em estado constante de sonolência, né? Não tem o que fazer, não tem como reagir, não tem como fazer nada. E é só aguardar, e esses momentos que são cheios aí de angústia, ansiedade, depressão, tristeza, aflição, né, inquietudes, esses momentos difíceis da vida que a gente passa na vida, são momentos em que o Senhor continua falando com a gente, né? A gente sempre escuta dizer que o Senhor nos prepara para os momentos difíceis. É como se Ele nos preparasse numa escola, né, num centro de treinamento, e depois nós fôssemos para o campo de batalha sem o nosso professor. E na verdade Deus não faz isso, né? Ele nos alimenta durante toda a nossa vida com Ele, todo o tempo Ele nos alimenta, inclusive no momento de batalha. Ele não sai de cena, né? Ele está lá junto com a gente no campo de batalha, fazendo, atuando por nós, lutando por nós. Então o Senhor sempre está presente ali na nossa vida, participando de todos os momentos da nossa vida. E nas noites desafiadoras nós estamos aqui, já tivemos outros vídeos aqui, você pode ver aí na playlist, né? A gente já teve outros vídeos dessa série. Na noite de hoje, né, que a gente vai conversar com Deus sobre a noite desafiadora, segundo o texto de Salmo 119, capítulo 147, verso 148. Né? Já está aqui a minha Bíblia, Salmo 119, 147, 148 estão aqui, 147, 148. E eu vou marcar então a Bíblia, né, para que a gente possa começar aí o nosso devocional. Hoje eu vou marcar a minha Bíblia com lápis pastel, né, giz de cera pastel. Vou usar o laranja, o amarelo, o azul escuro, azul claro, algumas cores, né, e o roxo tá aqui. Pronto. Deixa eu usar esse azul claro aqui, certo? E nós vamos marcar o meu texto. Vou botar aqui os lápis. Vou marcar aqui a minha Bíblia, mas antes de eu marcar, eu vou destacar então o texto que a gente vai ler, e vou ler com você Salmo 119, 147 e 148. Eu vou marcar fazendo pontilhados intercalados de laranja e azul aqui. Então, certo? Deixar o espaço, depois eu vou intercalar com o laranja. Aqui. E agora laranja. Tá ali o texto, que diz assim: antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Eu fico acordada a noite inteira para meditar na sua palavra. Vou marcar aqui dentro também, ó.
e de laranja aqui dentro. Ok, tá ali o texto, azul e laranja. Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Eu fico acordada a noite inteira para meditar na tua palavra. Vou destacar, fico acordado a noite inteira com um propósito, o objetivo de meditar na sua palavra. Sabe que... Deixa eu só pôr a folha aqui embaixo para não manchar. E vou pintando aqui enquanto converso com você. Deus, ele sempre... Vou usar um pedaço de algodão para espalhar o giz de cera, tá? Deus sempre tem coisas para falar conosco em todo tempo, em todos os horários do nosso dia, em todos os momentos do nosso dia. Ele sempre tem o que falar conosco, né? Ele sempre quer manter a comunicação conosco. E é interessante o texto que nós lemos aqui do Salmo 119, porque nós vemos, né, nesse texto o salmista dizendo assim: olha, eu fico até de manhã esperando a sua resposta, porque a minha resposta vem de suas promessas. Eu conheço as suas promessas, então eu fico ali esperando a sua resposta, fico ali meditando, esperando que o Senhor me responda baseado nas suas promessas. Eu já conheço as suas promessas, então eu fico esperando até o amanhecer. Um dos vídeos aqui nós falamos a respeito disso, que as noites elas são didáticas, porque elas nos mostram a veracidade das promessas que o Senhor nos faz durante os dias tranquilos, né? Durante os dias ensolarados. Então Deus, ele fala conosco durante os dias ensolarados, tem promessas, nós temos mais tranquilidade de confiar no Senhor, né, de esperar no Senhor quando a gente está pacificamente. É mais fácil falar de confiança quando nós estamos em tempos de paz, não é verdade? Do que falar de confiança em tempo de dificuldade, né? A gente até pode dizer assim: eu sei que eu tenho que confiar no Senhor, mas o nosso coração fica aflito, fica angustiado quando a gente está em tempos de dificuldades, né? Porém, o salmista aqui vai dizer que, olha, antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda. Antes que o sol apareça, eu peço ajuda. Eu sei que o sol vai aparecer, o sol vem, né? Também falamos isso aqui em outro texto que a gente estudou aqui nos devocionais. Se você não assistiu os outros devocionais, volta lá, porque eles acabam se complementando e vai fortalecer ainda mais a sua fé em tempos difíceis, em tempos de noites, né, assim, desafiadoras. Porque uma das certezas que a gente pode ter é que o sol vai aparecer, né? Não importa quanto tempo você esteja vivenciando aí esse período noturno na sua vida, o dia vai chegar, o sol vai aparecer, o Senhor vai fazer raiar novamente o sol sobre a sua vida e sobre os seus dias. Não desanime. E aí o texto vai dizer: olha, eu fico clamando e pedindo até que esse sol apareça. Eu não abandono Deus no momento de dificuldade. Eu não me afasto das promessas do Senhor, nem deixo de confiar que dele vem a resposta nos tempos de dificuldades. Eu continuo clamando ao meu Senhor. Eu continuo pedindo que ele me ajude. Eu continuo pedindo que ele esclareça para mim aquilo que ele tem para minha vida, né? Então, ele continua aí clamando ao Senhor. E ele vai dizer que durante a noite, olha o que ele faz. Durante a noite, ele passa a noite meditando a noite inteira para meditar na sua palavra. Se tem uma coisa que
às vezes me inquieta é quando as pessoas dizem que Deus chamou elas de madrugada para orar. O chamado de Deus é uma experiência particular e pessoal e eu não questiono, né? Se você me diz que Deus falou com você, que Deus te disse, que Deus tocou, eu não vou questionar. Não é isso que me inquieta, não é o fato de Deus chamar. Eu acredito que Deus chama a hora que Ele quer, no momento que Ele quer, no tempo em que Ele quer. Mas algumas pessoas, parece que Deus só chama para as pessoas falarem, para orar, né? Ai, Deus me acorda para eu orar, e eu começo a orar. Às vezes, eu acredito até que na maioria das vezes, Deus nos chama em horários assim, de tranquilidade, né, que é normalmente à noite, a hora do sono. Deus nos desperta para a necessidade de ouvirmos a voz dele. Não de falarmos sem parar, não de orarmos, né? De nós falarmos com ele, mas é de ele falar com a gente também. O texto bíblico diz aqui que o salmista acordava de madrugada ou passava a noite inteira acordado. Para quê? Para meditar, para ouvir. Meditar é uma atitude, um comportamento que a ciência já provou que equilibra todo o nosso corpo, todo o nosso contexto é equilibrado pela meditação. Só que a meditação ela vai ter várias influências, né, daquilo que as pessoas creem. As pessoas que creem lá nas seitas, né, orientais e tudo mais, né, nas práticas orientais, elas vão ter um aspecto de meditação diferente daquela que é cristã e diferente daquela que está aqui no texto bíblico. Aqui no texto bíblico, essa meditação é meditação na lei do Senhor, meditação na palavra do Senhor, ou seja, é pensar e se concentrar de uma forma tão intensa que o nosso organismo vai se conectar com a palavra do Senhor. Isso é meditar na palavra do Senhor, né? Não é aquela questão de esvaziar a mente, deixar a sua mente livre dos pensamentos. Não, é encher a sua mente da palavra de Deus. É o processo inverso, né? Poderia ser até o de esvaziar, mas é esvaziar a sua mente das coisas, dos conceitos externos, né? Dos conceitos do mundo, né, dos conceitos das práticas mundanas e interiorizar a palavra de Deus ao extremo, de tal forma que ela vai atingir o seu interior e vai fazer transformação no seu equilíbrio. Então, isso é meditar na palavra de Deus, né? Isso é estar meditando na palavra de Deus, é se concentrar de tal forma que a palavra de Deus ela vai penetrar até o mais profundo do seu íntimo. Meditar é algo tão importante, mas tão importante na vida do cristão, que deveria ser como as refeições são para o nosso organismo. Tem que ir devagar aqui, que acabou puxando aqui, viu? Devagar para não rasgar, tá? Tá aqui pintado. Bom. E aí, então eu vou colar aqui para a gente começar a refletir sobre isso, tá? Eu vou começar com a nuvenzinha aqui, ó. Essas nuvenzinhas vão ficar aqui desse lado, certo? Só que ela vai pegar inteira na Bíblia. Na minha aqui vai sobrar um espaço, vai faltar, né, um pedaço aqui, ó, tá? Vai faltar um pedaço aqui. Então, eu vou dividir ela. Vou dividir, certo? E vou colar ela mais para baixo um pouquinho, porque essa luazinha aqui eu não vou precisar dela, tá certo? Então, vou dividir, vou até cortar, deixa eu ver, vou cortar assim, ó, pegando as nuvenzinhas aqui, vou colar ela mais para baixo, esse aqui vai pegar aqui, ó, no canto,
Então eu posso subir bem ela aqui, tá? E essa aqui vai pegar aqui, assim. Bom, vou colar. Para que a gente prepare. A gente vai pensar nesse texto com a questão da meditação, né? O que a meditação, o quanto a meditação é importante, e por que que ela é importante para a gente, né? Qual o procedimento que eu tenho que ter nesse período da noite, né? Na minha vida, que procedimento Deus espera de mim, o que que eu posso aprender com essa noite. São todos questionamentos que a gente precisa fazer sobre o momento que a gente está vivendo, né? Se a gente quer aprender, a gente tem que perguntar, né? A gente precisa perguntar. Vou colar aqui, ó. E aí, emendar aqui. Opa. Colei aqui. Vou passar aqui também. Aqui ele subiu. Na emenda aqui, nesse pedaço da emenda, eu vou colar esse boneco aqui que tá, fico acordado para meditar na sua palavra. Enquanto você recorta o seu material aí da folha de recorte, que você pode adquirir pedindo aí, né, solicitando pelo link que tem aí na descrição do vídeo, nos grupos também do WhatsApp, você consegue pegar lá, solicitar, vou botar aqui, ó, certo? Enquanto você recorta, você vai falando com o Senhor, né? Vai conversando com Deus a respeito da sua noite desafiadora. Aqui em cima eu vou colar, ó, aqui em cima eu vou colocar um clips, ok? Vou colocar um clips desse daqui aqui em cima, ó, tá? E aí só para enfeitar eu vou cortar, eu tenho essa fita aqui, que é fita post-it, né? Meu tesouro. Vou cortar formato de fitinha aqui, ó, desse. E vou cortar da outra cor aqui, amarela. Só para eu enfeitar ali em cima. Vou cortar, deixa eu aqui. Vou cortar também. Fazer uma bandeirolinha assim. Antes de eu prender aqui, vou colar aqui, ó. Tá? Aí, aqui, ó. Colar aqui. Viro pra trás aqui, ó, pra dar mais firmeza. Colei. E vou prender o clips, tá? O clips é só marcador mesmo, posso abaixar aqui, ó, tá bom? Só marcador. E aí aqui no meio vou colar o salmo, o texto, né? Salmo 119. Enquanto você cola, né? Enquanto você vai recortando,
Você vai conversando aí intimamente com Deus sobre o texto, para que Ele fale claramente a você aquilo que Ele quer dizer, né, para você. Tem essa luazinha aqui, ó, vou pôr aqui do lado. Tá? Vou pôr essa lua aqui, ó. A lua tem umas estrelinhas também. Deixa eu ver se eu acho. As estrelinhas sempre caem, né? Mas eu vou botar essa estrelinha aqui, ó. Aqui também. Deixa eu pôr aqui desse lado, tá? Ó. Por aqui desse lado. Essa mãozinha aqui, ó, de respostas, vou colar também. Vou colar aqui, ó. Tudo aqui juntinho, tá? Na folha de recorte, você imprime do tamanho que você quiser, tá? Esses tamanhos aqui que eu tô imprimindo, eu imprimo proporcional ao tamanho do meu espaço, né? Da minha Bíblia aqui, tá bom? Você pode imprimir do tamanho que você quiser, a figura que você quiser. Certo? Aqui. Bom. Esse aqui também. Vou colar ele aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Certo? Vou colar aqui por trás, aqui, ó. Deixa eu cortar. Estrelinha. Vou colar essa estrela aqui, ó. Certo? Tá aí. E aí, esse texto tem a ver com noites para meditar. Eu vou escrever aqui, ó. Noites para meditar. Noites para meditar, certo? Noites para meditar. Para eu escrever as reflexões, eu vou usar, do que eu entendi do texto, eu vou usar aqui papel vegetal. Deixa eu pegar aqui, tem papel vegetal, ele vende no bloco assim, você consegue encontrar no bloco e você usa muito, tá? Vou colar aqui no canto um pedaço aqui, rasgar mais ou menos, é rasgado mesmo, tá? E vou colar aqui, ó, nesse pedaço, que é para eu escrever. Passa a cola aqui e aqui. E aqui.
Só passar aqui. Tá? Fica assim. E o outro pedaço eu vou colar aqui, ó. Tá bom? Assim. Vou rasgar desse lado aqui também, ó. E vou tirar embaixo. É rasgado mesmo, tá? Se você tiver dificuldade de fazer rasgado, né? Você faz inteiro, do jeito que você quiser. Tesoura de picotar, né? Também pode ser. Ó, pronto. Certo? Ficaram aqui as manchas e aí eu vou escrever então, vou colar o menino sentada aqui, ó. Peraí. Vou colar essa casinha aqui. E esse menino lendo a Bíblia aqui, ó. Tá? Passa aqui. Menino lendo a Bíblia. E a casinha. A casinha vai ficar atrás dele. Aqui, ó. Bem no cantinho. Colar os pezinhos dele. Assim. Cabeça. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Certo? O menino ficou aqui, o coloridinho da casinha ficou dentro da casinha aqui. E eu vou anotar aqui, ó, que meditação não é silêncio interno. Perdão, meditação não é silêncio externo. Tem gente que acha que só dá para meditar ou só dá para se manter equilibrado com o silêncio externo, né? Quando tá tudo em silêncio. Não, você sabe que o momento devocional criativo, eu sempre oriento o seguinte, olha, na hora que você for fazer o seu momento devocional, né, manter o seu hábito devocional, devoção, precisa ser feito publicamente, né? Quem é devoto publicamente. A gente vê as pessoas demonstrando a sua devoção subindo escadas, andando em volta de estádios de joelho, né? Então, a nossa forma de demonstrar devoção ao Senhor é parando para ouvi-lo. Isso precisa ser público, né? Isso precisa ser público. Então, o momento de hábito devocional é um momento de testemunho da sua devoção também. É um momento em que nós testemunhamos que o Senhor tem prioridade na nossa rotina, na nossa vida. Que a gente para aquilo que a gente está fazendo para poder ouvir o nosso Senhor. Então, precisa ser, e é um hábito, porque precisa ter o equilíbrio da rotina do dia, precisa ter o equilíbrio do horário, precisa ter o equilíbrio da forma como você faz,
Então, né, para que se torne um hábito. Quem vai todos os dias ao mercado, quem vai todos os dias levar o filho à escola, não é considerado uma pessoa que faz exercício físico. Por quê? Porque não é um hábito, né? Não tem uma rotina, você não tem uma intencionalidade de estar exercitando o corpo, então você não intensifica, você se distrai, você anda devagar, você anda errado. É a mesma coisa o hábito devocional. O hábito, você pode ler a Bíblia em qualquer momento do seu dia, né? Pode ler a Bíblia em qualquer momento. Mas quando você tem o hábito devocional de meditar na palavra de Deus, você para e faz aquilo do jeito direito. Enquanto você não entender, enquanto você não compreender aquilo que o Senhor está falando, você não para. Então, o hábito devocional, eu sempre falo que o devocional criativo tem que ser feito publicamente. Primeiro porque atrai mais pessoas a fazer, né? Então, se você em casa fizer na frente dos seus filhos, por ter muita coisa para pintar, colorir, desenhar, ter esse momento terapêutico, você vai perceber que você vai conseguir conversar sobre assuntos que você não conversaria normalmente fazendo qualquer outra atividade com seus filhos. Você vai dar prazer a esse momento de fazer a leitura da Bíblia. Então o seu cérebro vai oxigenar, você vai se sentir bem, né? Vai se sentir bem alimentado, vai se sentir bem harmonizado aí com os seus emocionais também, por conta dessa questão do visual, né? Olha que lindo, né? Ver pronto. Olha que legal cortar, colar, rasgar com a própria mão o papel, né? Que é atividade de desestresse. Então, você, no final da sua rotina, além do que, você está meditando na palavra de Deus. Enquanto você estiver fazendo tudo isso, você vai estar pensando no texto bíblico, naquilo que Deus está falando. Olha, eu passo a noite meditando na tua palavra, Senhor. Eu não passo a noite meditando na sua palavra, né? Ou, Senhor, eu passo sim a noite meditando na sua palavra. Ou eu passo pouco tempo meditando na sua palavra e eu já quero logo as respostas. Eu quero que o sol apareça antes do amanhecer, né? Por causa da minha ansiedade. Então, o hábito de meditar na palavra de Deus nos faz ter controle também para não sermos reativos, né, aquilo que vai acontecendo com a gente. A gente tem a capacidade de parar, pensar e respirar. Como é que você se mantém tão calma em momentos assim de aflição, de agitação? Eu pratico a meditação, né? Eu pratico a meditação. Eu sei que eu preciso respirar. Então, enquanto eu estou fazendo o devocional, eu cuido da respiração, né? Vai respirando com calma, vai equilibrando, controlando a ansiedade, se acalmando. Então, o hábito devocional, ele me faz entender, é um treino, né, também, para que eu não seja responsivo para as coisas, para as atividades que vão acontecendo, né, para aquilo que vai surgindo no meu dia a dia. Então, esse hábito devocional também me treina para isso, tá certo? Eu vou colocar essa menina aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar ela aqui. E hoje eu decidi fazer um devocional, né, bem cheio de imagens, para você ver que é possível também. Você pode usar menos, você pode usar mais, né? Quanto mais itens, freebies você usar, o seu cérebro vai trabalhando mais a questão da combinação das cores. Então isso vai também te ajudando aí, né, terapeuticamente, tá certo? E aí aqui eu vou colocar essa informação. Meditar me ajuda. Meditar é treino para não ser responsivo, né? Para ser menos responsivo, menos reagente às situações que vão acontecendo. E ó, vou colocar nessa menina aqui, eu vou colocar que meditar é treino para não ser tão responsivo, tão reativo, né? Mas ter esse momento de calma. O que realmente precisa ser, o que realmente eu preciso fazer. Vou colocar aqui a palavra treino. Para não manchar a folha de trás aqui.
Vou escrever treino. Treino para ser menos reativo. Você sabe que respirar para resolver, você ter uma agenda pronta, né, organizada, ela faz você manter o controle da ansiedade, te ajuda com o controle da ansiedade, porque quando as coisas saem fora daquilo que você programou, daquilo que você estava pré-organizado a fazer, você sabe exatamente aonde encaixar melhor para dar conta de fazer as outras coisas, né, para resolver aquilo. Então você respira. Quando você não tem essa organização, essa pré-organização, essa pré-formatação do que fazer, qualquer coisa que vá aparecendo, você vai fazendo. E no final do dia você está cansado, estressado e percebe que não fez nada daquilo que você deveria ter feito. Você fez o que o dia te apresentou, o deixa a vida me levar, né? Então, o momento de meditação também precede aquilo que você vai fazer, a forma como você vai reagir às coisas. Quando você tem o hábito devocional de meditação, quando você passa as noites meditando, e nesses momentos do seu dia, tira um momento do seu dia com qualidade para meditar na palavra de Deus, o que acontece é que quando as coisas acontecem ou quando as coisas precisam de uma reação sua, você já está pré-orientado por Deus a como reagir. E aí você consegue respirar e fazer com tranquilidade, não fazer por impulso, não reagir, não ter essa atitude, né, de fazer logo tudo de qualquer jeito. Então, é um treino, meditação é um treino para que a gente seja menos reativo às coisas que aconteçam com a gente, né? E também nos treina a não sermos passivos àquilo que vai acontecendo também, porque nós não somos passivos, a gente não aceita as coisas como elas são, a gente compreende que Deus está junto com a gente, que Deus tem orientação para aquilo, que Deus tem promessa para aquilo. Veja que ele passa a noite meditando, mas ele começa dizendo no texto que antes do nascer do sol, ele clama pedindo ajuda. Então, ele está lá em atividade, clamando, pedindo ajuda. Ele não está de forma passiva meditando. Meditação não é forma passiva. Meditação, ela é forma ativa, porém não reativa no sentido de que depende do que acontece à minha volta para eu agir. Não, eu sou preparado previamente para aquilo que precisa ser feito, para aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, a gente tem aí essa diferença, né? Esse treino para ser menos reativo e a não ser passivo às situações, tá? Eu vou colocar aqui, ó, meditar na palavra de Deus. Nos tira da passividade. Diante das situações. Alguma coisa aconteceu e me derrubou, né? Me fragilizou. Se eu medito na palavra de Deus, eu sou reanimado, né? Um dos textos a gente viu isso, que Deus levanta os caídos, Deus dá força aos caídos, né?
a gente tem ali a forma de reagir, né, de voltar a uma atividade, de voltar à ativa, orientado segundo a palavra de Deus. Então, ele me treina para ser menos reativo, no sentido de não depender das circunstâncias, e meditar na palavra de Deus nos tira da passividade diante das situações. Eu consigo voltar ou continuar, né? Eu consigo prosseguir. Vou escrever aqui, ó. Sigo adiante. Sigo adiante. Sigo para o próximo dia. Eu não fico à mercê daquela situação. Luto. O luto tem um período, né? O luto tem um período e que Deus respeita esse período. Deus criou em nós esse dispositivo de período do luto, porque nós não fomos criados para perda, nós não fomos criados para perder principalmente pessoas queridas, né? Mas o luto também tem um tempo determinado. O luto termina. O luto ele tem começo, tem o meio e tem o fim. Então ele precisa ter o fim. O que nos faz enxergar esse fim, não do luto de esquecer, né? Não na questão do esquecer, mas dos efeitos desse luto, dessa tristeza, né? Dessa prostração que o luto gera, dessa decepção que o luto gera na gente, né? Porquê, né? De dúvidas, de incertezas. Essas sensações, elas são substituídas pela continuidade. Então, aconteceu, sofri, estou sofrendo ainda, sinto a falta ainda, mas eu continuo reagindo. O que eu aprendi com aquilo? O que eu posso abençoar outras vidas agora? O que Deus está falando comigo? Como é que eu sinto a mão de Deus? Então, essa continuidade, esse sigo adiante, vem por meditar na palavra de Deus, por entender a palavra de Deus, por internalizar tanto a palavra de Deus nos nossos corações, na nossa mente, na nossa estrutura, que ela vai fazer parte de todo o restante, de todo o equilíbrio do meu corpo, do meu emocional e de tudo mais, tá ok? Então, essa a questão. Eu vou colocar bem esse negocinho aqui, ó. Vou pôr aqui. Tá? Eu acho até que pode. Não, vou pôr aqui mesmo. Tá? Vou pôr esse aqui. Esse aqui, ó, dos olhinhos. Esse aqui acho que eu vou pôr aqui mesmo, aqui em cima. Vou pôr aqui em cima, ó. Certo? E aí, durante o período de meditação, vou passar aqui, ó. Durante o período de meditação, Deus, ele comunica a verdade, ele fortalece a fé, ele encoraja. Então, eu vou colocar aqui, ó, Deus comunica a verdade. Aqui, ó, eu não terminei. Meditação não é silêncio externo, mas sim
silêncio interno. Nós é que temos que aprender a nos silenciarmos, né? Internamente, para ouvir a voz de Deus. Não espera tudo ficar em silêncio em volta para você aprender a ouvir a voz de Deus, né? Então, tá aqui, ó. Certo? Meditação não é silêncio externo, mas sim silêncio interno. E aqui Deus, durante a meditação, ele comunica a verdade, ele fortalece a fé, ele encoraja a continuar, ele conforta, ele orienta. E por último aqui eu vou botar equilibra. Certo? Ele faz tudo isso e ele equilibra. Equilibra nosso emocional, equilibra nossas emoções, equilibra o nosso raciocínio, equilibra a nossa concentração, equilibra as nossas escolhas, a nossa caminhada, os nossos passos. Ele dá esse equilíbrio, né, na nossa saúde, no nosso físico também. Então, tudo isso ele vai fazer com a gente, tá certo? Tudo isso ele vai fazer com a gente. O que a gente precisa para meditar é treino, foco, e hábito. São as 3 coisas que a gente precisa para meditar na palavra de Deus. Treino, porque não é de qualquer forma que você medita na palavra de Deus. No início vai ser difícil. Nos primeiros dias você pode até fazer animado, mas depois vai criando um monte de coisas que vão substituindo esse momento, que vão atrapalhando você dar dedicação. Então, vou começar a ler a Bíblia. Quem já não fez isso, né? Vou ler a Bíblia inteira durante o ano, em um ano. E aí começa muito bem nos primeiros meses, mas depois vai acabar parando, né? Porque vai voltando à rotina. No início do ano você não tem muita atividade, mas aí começa ali os meses, né? Agora no mês de março a gente começa com mais agitação, mais correria, e a gente vai ficando com pouco tempo e a gente abre mão desse hábito, né? Aí de leitura da palavra de Deus. Então você precisa ter treino, você precisa ter foco e precisa gerar esse hábito de leitura da palavra de Deus também. Tá? Escute mais e fale menos, né? Escute mais e fale menos. Concentre-se. Eu vou escrever aqui, ó. Não adianta a gente passar uma noite inteira. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Não adianta a gente passar. Escute mais. Acho que essa aqui não vai aparecer, eu vou botar de abóbora. Escute mais e fale menos. Escute mais e fale menos. Meditação nos ajuda nisso também com as pessoas, de escutar mais e falar menos, né? A gente precisa ouvir mais as pessoas, mas também nos ajuda com Deus, né? Você pode acordar à noite, de madrugada, para orar? Pode, mas usa parte dessa noite, já que você acordou para orar, usa parte dessa noite para deixar Deus falar também,
né? Ele fica, o salmista aqui diz que antes do nascer do sol, ele clama pedindo ajuda, pois a minha esperança está na promessa de Deus. Então, eu tenho que aproveitar esse momento para falar tudo com Deus, ok? Aproveita mesmo. Acordou de madrugada para orar, o Senhor te chamou para conversar, conversa com Ele, fale. Mas cuidado para na hora de você falar dele falar com você, você não dormir, né? Pegar o sono ou não acabar o tempo do horário, não, já está tarde, eu não vou ler a Bíblia, eu vou ler o texto rapidinho, não. Então, concentre-se em falar menos, de dividir esse tempo. Por quanto tempo você quer passar a noite orando e lendo a Bíblia? Por 1 hora? Então, 10 minutos você ora e os outros 50 minutos você lê a Bíblia e medita a respeito dela. Faz anotações, escreve, né? Se concentra. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa fita aqui. Indo até lá, ó. Deixa eu só fazer a bandeira aqui, ó. Assim. Vou destacar aqui, ó, com caneta. Vou escrever aqui, ó, concentre-se. Concentre-se. Quando a gente está meditando na palavra de Deus, a gente tem que ficar concentrado na palavra de Deus. Por isso que algumas pessoas acreditam que só é possível fazer o momento devocional no lugar em silêncio, no lugar onde a gente vai fazer, ninguém vai atrapalhar a gente. Pois muito bem, você já viu as pessoas fazendo meditação para quem faz yoga? Aonde que eles fazem? Aqueles grupos de meditação? Eles fazem no meio de uma praça. E normalmente é no meio de uma praça, no meio de uma praça que fica no centro de um bairro, né? Onde tem muito movimento, onde tem muito barulho. É uma praça. Então, o lugar é um lugar agradável, porque a praça normalmente é arborizada, é bonita, né? É ao ar livre. Então, o lugar é um lugar agradável, mas o ambiente não é um lugar silencioso, né? Porque não tem a ver com o silêncio interno, tem a ver com o silêncio com silêncio externo, tem a ver com silêncio interno. Então, a mesma coisa é a meditação para a palavra do Senhor. O lugar onde você tem que estar confortável e agradável, né? Precisa ser um lugar confortável e agradável. Eu conheço pessoas que meditam, que leem a Bíblia, estudam a Bíblia no banheiro, porque é o único lugar que ninguém atrapalha. A casa está toda em movimento, né? Está tendo barulho, está tendo som, está tendo tudo, mas ali ele consegue ficar reservado. Então, quando você está estudando, né, a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, ok. Quando você está fazendo o seu momento devocional, se você tem esse hábito de silêncio, quando você vai fazer o seu hábito devocional para testemunhar na frente de outras pessoas que vejam, né, que vão falar e que vão te chamar e vão fazer outras coisas à sua volta, a sua mente consegue se concentrar, porque está treinada no hábito devocional. Então, para começar, começa num lugar silencioso, sim, mas depois vá fazendo em lugares mais movimentados, para testemunhar do seu momento devocional também. Né? Se concentra em determinados momentos, você vai fazer sim em silêncio no seu quarto, né? O próprio Jesus orientou isso para fazer em silêncio no seu quarto, entre em secreto no seu quarto, mas para testemunho de devocional, daquilo que você está ouvindo Deus falar, você precisa fazer também quando você tem mais pessoas à sua volta, você precisa aprender a se concentrar. E aí, quando a gente se concentra, a gente escuta Deus, né? A gente ouve Deus e Ele é o nosso coração e a nossa mente. Então, essa purificação da mente e do coração que vem pela palavra de Deus, o que acontece é que todo o restante do nosso corpo,
vai fazer, né, aquilo que agrada ao Senhor, ok? Então, Deus ele vai limpar a nossa mente, nosso corpo, nosso coração. Nós vamos conseguir esvaziar daquilo que não é útil para Ele, para encher com as coisas que são relacionadas a Ele. Então, Deus mesmo, Deus limpará meu coração. Deus limpará meu coração. Eu tenho até uma etiquetinha, uma etiqueta de coração. Eu vou colar a etiqueta de coração, mas você pode desenhar um coração, você pode cortar, né, um pedaço do papel e colar, tá bom? Tem essas cartelas assim, ó, que vem um monte de coraçãozinho. Deixa eu... Vou colar aqui, ó. Pronto. Certo? Vou passar a caneta para ficar ainda mais azul e ainda mais coral. E vou fazer o lettering. Assim, ó. Fazer um lettering do texto. Eu fico acordado a noite inteira. Vou escrever fico acordada noite inteira. Eu vou só ajustando as letras para ficar mais bonita. Fico acordada à noite, fazendo o quê? O que você faz durante as noites? Fica acordado fazendo o quê? De repente você fica acordada aí gastando tempo, vendo série, né? Até de madrugada. De repente você fica acordada porque não consegue dormir, né? Vamos tornar essa noite mais produtiva. Vamos tornar essa noite algo que vai abençoar a sua vida. Eu te proponho a passar a noite acordada, meditando na palavra de Deus. Você vai ver como o seu sono vai se reequilibrar, o seu dia vai se reorganizar, a sua ansiedade vai ser tratada e curada por Deus. Então, fique acordada aí com Deus, né? Já que você vai ficar acordada, alguma coisa me tira o sono. Eu fico procurando respostas, né? Fico procurando respostas. Então, agora, além de procurar as respostas, pare, né, de procurar as respostas e comece a meditar
na palavra do Senhor, porque as respostas você já tem, são as promessas de Deus que são as melhores para a sua vida. Agora você só precisa aprender a meditar nelas, ou seja, internalizá-las, para que elas façam parte da sua rotina, né, da sua existência aí, equilibrando a sua vida. Salmo 119, 148. Vou fazer as estrelinhas aqui. Pronto. Certo? Que Deus continue abençoando sua vida, abençoando sua rotina, seu dia a dia, e que a meditação faça parte da sua vida, para que você tenha aí a qualidade de vida que Deus espera que a gente tenha. Deus os abençoe.